Michael Jackson, além de ser considerado o maior artista de todos os tempos, também é praticamente o cara com a vida mais registrada da história. Desde a época do Jackson 5, tudo que ele fazia era acompanhado bem de perto. Tipo um reality show antes mesmo de reality shows existirem. Só que mesmo com tanta gente correndo atrás de cada detalhe da vida dele desde pequeno, a real é que muita coisa se perdeu no caminho. Informações que ninguém guardou, histórias que ficaram no limbo, ou simplesmente foram esquecidas com o passar dos anos. Eu sou o Lucas Cinti, está no Sociedade Pop, e hoje nós vamos mergulhar na primeira parte do mega iceberg de Michael Jackson. E a gente vai passar por tudo, desde as paradas mais famosas, das curiosidades que parecem ter sumido do mapa. Bora começar esse iceberg porque tem muita coisa brava pela frente. Nível Ouvido Absoluto. Entre vários talentos absurdos que o Michael tinha, um dos mais insanos era o tal do ouvido absoluto. Basicamente, isso significa que o cara conseguia reconhecer e reproduzir qualquer nota de ouvido. E foi justamente isso que fez o Michael evoluir de um jeito surreal como artista e músico. O cara já nasceu com o Reich ativado. Sua infância. Michael Jackson não teve uma infância de verdade. Ele cresceu numa rotina pesada, com a fama chegando cedo demais e uma carga de trabalho que nenhuma criança deveria aguentar. Além disso, foi vítima de exploração infantil e sofreu abusos físicos e psicológicos do próprio pai, Joseph Jackson. Tudo isso veio da obsessão dele de transformar os filhos nos maiores músicos dos Estados Unidos no fim dos anos 60. Ele conseguiu, mas o preço foi altíssimo. Filântropo. Enquanto a mídia vivia fazendo circo com o nome do Michael Jackson, a real é que o Michael era um filântropo gigantesco. O cara tem até um recorde no Guinness por ser o artista que mais doou na história. Apoiando mais de 39 organizações pelo mundo, ele ajudava de verdade, colocava a mão na massa e no bolso. Até o fim da vida, ele tinha doado mais de 300 milhões de dólares. Transformações físicas. Michael Jackson mudou muito ao longo dos anos. Tipo, se eu te mostrar uma foto do final dos anos 70 e outra dos anos 90, você pode jurar que são duas pessoas diferentes. A transformação não veio de algo natural, tipo crescer ou envelhecer. Foi resultado de procedimentos estéticos, maquiagem pesada e várias cirurgias, principalmente no nariz. Além disso, ele desenvolveu vitiligo, uma condição que faz a pele perder a pigmentação. Com o tempo ele ficou branco, contribuindo para uma mudança total no visual. E sim, vários artistas fazem procedimentos estéticos hoje em dia, mas a mudança do Michael foi outro nível. Não é só aquele botox clássico que a galera usa agora. Foi uma transformação lenta, progressiva, como se ele tivesse se reinventando inteiro. Em poucos anos, parecia até que eram duas versões diferentes do mesmo cara. É inocente. Uma das coisas pela quais Michael Jackson ficou marcado, infelizmente, foram as acusações de abuso infantil, que jogaram uma sombra gigante na imagem dele por mais de 30 anos. Mas a real é que ele foi declarado inocente, e com o tempo ficou ainda mais claro que essa história era toda torta. Rolou manipulação, mentira e gente querendo fazer dinheiro em cima dele. É um assunto longo pra caramba, cheio de detalhes, mas o ponto principal é, depois de anos de investigação, documentos e depoimentos, ficou evidente que o Michael não fez nada de errado com nenhuma criança. Toda aquela confusão foi construída em cima de interesses e acusações que não se sustentavam. Acidente na Pepsi. Durante a gravação de um dos comerciais da Pepsi, que o Michael Jackson fez com os irmãos, rolou um acidente pesadíssimo. Um dos efeitos de pirotecnia deu ruim bem na hora que ele ia descer as escadas, e uma das faíscas caiu direto na cabeça dele. Em segundos, o cabelo pegou fogo e ele sofreu queimaduras de 2º e 3º grau. Foi tenso de verdade. Esse acidente foi um divisor de águas na vida dele. Depois disso, o Michael começou a usar analgésicos e sedativos para lidar com a dor. E esses remédios acabaram virando um problema enorme que o acompanhou por muitos anos. Eu tenho um vídeo que eu falo em específico sobre isso, vou deixar na descrição e no card. Nível 2. Sua voz real. Esse ponto é bem curioso. Todo mundo conhece o Michael Jackson por aquela voz fina, suave, quase infantil, mas muita gente que conviveu de verdade com ele diz que nos bastidores, longe das câmeras, o cara tinha uma voz grave, bem mais encorpada, uma voz que pouquíssimas pessoas chegaram a ouvir. Pelo que tudo indica,
o Michael simplesmente não curtia a própria voz real. Então, ele escolhia falar num tom mais agudo, meio que criando um personagem. Isso também ajudava ele a mandar aquelas notas mais altas quando cantava. Sem querer, isso acabou alimentando uma imagem meio caricata dele por anos. Só mais recentemente, que essa história da voz mais grave começou a viralizar, e a galera percebeu que o Michael era bem diferente do que o público via no dia a dia. Também tem um vídeo sobre isso, depois você vai lá assistir. Prince of Fame. Prince of Fame é uma faixa que ficou fora do álbum Bad. Essa faixa é praticamente um desabafo bruto do Michael. É uma das visões mais sinceras do que ele realmente sentia sobre a fama e sobre sua própria vida. A letra mostra um cansaço pesado, aquele desgaste que ele carregava todo dia, sem ter muito como escapar da pressão e do caos ao redor. É como se ele quisesse realmente abrir o coração e mostrar o preço real de ser o Michael Jackson. Talvez por ser uma faixa tão íntima e intensa, ele tenha preferido deixar a música de fora do álbum. Hétero. Esse ponto pode parecer meio estranho, mas quase ninguém comenta sobre isso. Michael Jackson não era virgem, ao contrário do que ele deixou transparecer naquela entrevista super desconfortável com a Oprah. E mais, ele era hétero e tinha uma vida sexual bem ativa. Na real, o cara era bem mulherengo. Às vezes infiel, algo que ficou bem evidente no relacionamento com a Lisa Presley, com quem ele se casou nos anos 90, e depois eles acabaram se separando justamente por esse comportamento. Além disso, no julgamento de 2005, ficou provado que o Michael consumia bastante pornografia na época, de sites e revistas, ou seja, longe daquela imagem dele ser assexuado, que muita gente inventou sobre ele. Ele era um homem hétero comum, com desejos e vida sexual como qualquer outro. Se duvidar, dá pra dizer que ele realmente viveu bastante. É curioso pensar nisso quando lembramos como o público insistia em pintar ele como alguém sem interesse por sexo, algo que não tinha nada a ver com a realidade. Retiro em 1989. Parece até loucura, né? No auge da era Bad, dominando o mundo e quebrando todos os recordes, o Michael tava planejando pular fora da música no final dos anos 80 para se jogar de vez no cinema. Ele até fez um discurso de tchau no último show da turnê Bad. Como se ele estivesse realmente encerrando o ciclo. Mas nada disso rolou porque ele tinha um contrato gigante, prendendo ele legalmente a lançar mais um álbum. E aí, adeus os planos de Hollywood. É bizarro pensar que, por pouco, a gente podia viver num mundo onde Dangerous ou History simplesmente não existiram. Pedido da MTV. Outro ponto bem curioso é que em 2010, pouco depois da morte do Michael, o sobrinho dele, Taj Jackson, contou que viu de perto a MTV praticamente implorando para que o Michael aparecesse no canal. A audiência não estava tão boa, e eles sabiam que só o Michael conseguiria levantar os números. O mais doido é pensar que várias das apresentações mais lendárias dele, tipo a de 91 e de 95, eram na real favores para ele dar um up na audiência da MTV. O cara literalmente salvava a emissora quando aparecia. A parte triste é que anos depois, quando estouraram aquelas acusações falsas, a mesma MTV virou as costas pra ele rapidinho. Engraçado como na hora de pedir ajuda todo mundo aparecia, mas na hora difícil ninguém segurou a bronca. Evan Chandler se arrependeu? Depois daquelas acusações falsas que jogaram em cima do Michael, coisas que ele nunca fez, o próprio Jordan Chandler, que seria a suposta primeira vítima, apareceu dizendo que o Michael nunca encostou nele, que tudo não passou de um teatro do pai para arrancar o dinheiro do artista. Para deixar tudo ainda mais sombrio, em 2009, o pai de Jordan, Evan Chandler, acabou sendo encontrado morto, vítima de suicídio. Nível 3. Número 7. O número 7 tinha um rolê especial pro Michael. Muita gente conhece esse número como o número da sorte, mas pra ele ia além. Era quase um sinal. O nome Michael e o sobrenome Jackson tem 7 letras. Ele é o sétimo de 9 irmãos. E em vários projetos ele sempre aparecia com alguma referência ao 7. E tem mais. Se você somar os dígitos do dia 25, o dia em que ele faleceu, dá 7. Com tanta coincidência assim, muita gente fica se perguntando se era só acaso ou se o Michael Jackson realmente tinha algo maior com esse número.
Política. Outro ponto é o impacto político que o Michael tinha. Não só na música, ele virou praticamente um símbolo de mudança social. Isso incomodou muita gente lá de cima. Para alguns ele era uma ameaça. Daí surgiu a teoria que tentaram calar o Michael por causa do jeito engajado e barulhento dele como artista. É claro que é difícil comprar essa ideia por completo, mas também não é algo totalmente sem sentido. No final dos anos 90 e 2000, ele lançou músicas que cutucavam figuras poderosas de frente, como They Don't Care About Us, Money, deixando claro que ele não tinha medo de falar o que pensava. Mais uma tomada. Tem a história do comercial da Pepsi, aquele que o Michael Jackson acabou sofrendo queimaduras na cabeça. O acidente rolou porque pediram para ele fazer só mais uma tomada, mesmo com o comercial praticamente pronto. A real, a versão final já estava redondinha e passou na TV nos anos 80 sem precisar daquela última gravação. Ou seja, aquela tomada extra foi puramente por ambição da produção e acabou custando caro. Não só prejudicou a saúde do Michael, como também de certo modo mudou o rumo da vida dele para sempre. This It é falso. Esse ponto pode parecer óbvio para alguns e super nebuloso para outros. This It é o documentário que mostra passo a passo o que seria a última turnê do Michael. Ele tem só um pouco mais de 2 horas, mas o que ninguém lembra é que o material bruto passa de 80 horas de gravação. E quando a gente junta isso com vários depoimentos dos bastidores, onde muita gente diz que o Michael, na real, já estava bem mal, dá pra entender que o que a gente vê em This It é só um pedacinho bem selecionado. Tipo, só as partes que o Michael parecia ter um mínimo de energia. Uma imagem bem distante do que realmente estava rolando por trás das câmeras. Dente extra. Isso é um ponto bem peculiar e, para falar a real, quase ninguém conhece. A hiperdontia é uma condição que nasce um ou mais dentes a mais. Normalmente nem dá sintomas. No caso do Michael, parece que ele conseguia esconder por muito tempo o fato que ele tinha o que parecia ser um dente extra ali na boca. Isso já rolava como rumor há anos, mas fotos e vídeos antigos tinham uma qualidade tão baixa que era impossível saber se era verdade ou só viagem de fã. Só que quando saíram as versões em 4K de Thriller e Beat It, a coisa ficou clara de vez. Michael Jackson realmente tinha um dente extra. AEG. Muita gente conhece a AEG Live como uma empresa por trás do show de This It. Mas o motivo deles estarem nesse patamar hoje tem um peso enorme: a morte de Michael Jackson. A maioria lembra só do Coran Murray, que ficava dando doses absurdas de sedativos e analgésicos, até que no fim tirou a vida do Michael. Só que a real é muito mais complexa. A morte dele foi resultado de uma combinação tóxica de má gestão, decisões desastrosas e uma pressão absurda por parte da AEG. Eles empurraram o Michael para uma rotina de trabalho insana no momento em que ele já estava frágil. Ameaçaram ele de várias formas para que This It realmente acontecesse, colocaram muito mais shows do que tinham combinado no início, e mais, foi a AEG que colocou o Dr. Coran Murray na jogada. E a gente sabe muito bem onde isso terminou. No fim das contas, a maior parte dos verdadeiros responsáveis vão continuar escondidos por trás da sombra gigante que é a AEG. E é bem provável que a gente nunca descubra quem realmente eram essas pessoas. Camada 4. Suas genitais. E assim chegamos ao último nível, com algo que eu considero especialmente preocupante. Durante as acusações em 1993, nas quais Michael Jackson foi acusado de abusar de Jordan Chandler, diversos agentes de investigação foram ao rancho Neverland para, entre outras coisas, inspecionar detalhadamente os genitais de Michael Jackson, com o objetivo de verificar se as descrições feitas por Jordan Chandler coincidiam com o aspecto real do corpo de Michael. Foram tiradas diversas fotos da área genital, glúteos e coxas de Michael, tudo enquanto ele estava completamente nu, sentado em uma cadeira, praticamente colocado na posição mais vulnerável possível, sem sequer poder se defender. O estranho é que isso realmente aconteceu, as fotos existem, estão arquivadas em algum lugar onde agentes de investigação ainda podem ter acesso a esse material. Não sei o quão protegidas essas imagens estão, mas de qualquer forma espero que jamais vazem, não apenas pelo bem da família Jackson ou dos fãs, mas pelo bem da própria memória do Michael. Michael sabia.
Esse ponto é denso. Michael tinha genuinamente consciência profunda das causas sociais e como o sistema é feito para beneficiar poucos. Por isso, Michael não foi apenas um filântropo. Ele se atreveu a provocar figuras de poder e a mídia com sua música. Apesar de tudo, ele era um rebelde disfarçado de artista inofensivo. Canções como Jan, Money, They Don't Care About Us, Hollywood Tonight, Do You Know Where Your Children Are e até Always Be Not Always, na época dos Jackson, são uma grande prova da consciência que Michael Jackson tinha sobre o que acontecia no mundo. Como foi enterrado? Para finalizar a primeira parte do iceberg, quero deixar uma imagem que pode ser difícil de processar. Durante o memorial e o funeral de Michael, a única imagem que tivemos dele foi de seu caixão dourado. Algo que rodou o mundo e deixou muita gente curiosa sobre o aspecto real de Michael após a sua morte. Não pretendo detalhar a aparência do corpo dele, mas quero falar sobre algo especial. Michael Bush, responsável por desenhar e criar as roupas de Michael Jackson, foi escolhido pela família para vesti-lo pela sua última vez antes de ser colocado no caixão. Bush decidiu vesti-lo da seguinte maneira: ele usava uma réplica da sua jaqueta favorita, segundo Bush, a branca de lantejoulas e pérolas usadas no Grammy de 1993, uma calça de couro criada para ser usada na abertura de This Is It, um cinto dourado de 18 quilates com pedras preciosas, óculos escuros e, para finalizar, seus clássicos sapatos. Segundo a família Jackson, eles queriam que Michael partisse bailando desse mundo. Portanto, sim, praticamente foi assim que o Michael foi enterrado. Tudo isso é contado no próprio livro de Bush, no livro King of Style. E é isso. Como podemos ver, existe muita informação sobre o Michael por aí, e em alguns casos bem desconhecidos pela maioria das pessoas. Essa foi a primeira parte do iceberg, tô preparando sobre o Michael, espero que tenham gostado. Em breve, vocês vão ver a próxima parte, então já se inscreve no canal, hype o vídeo, vira membro se puder, para você não perder. Compartilhe o vídeo com seu amigo também, fã de Michael Jackson, certeza que ele vai curtir. E é isso, obrigado por assistir, e até o próximo vídeo, galera. Tchau!